Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai para a nossa quinta aula, tá? De Anatomia e Fisiologia 2. Então, a partir dessa aula, né, será matéria para a última prova, para a prova final, tá? A segunda parte é bem tranquila. A gente vai falar na aula de hoje um pouquinho sobre o sistema endócrino, tá? Sobre as principais glândulas do corpo, e entender um pouquinho como é que funcionam os hormônios, tá? Então, o que é o sistema endócrino, né? Basicamente, todos os nossos sistemas, né, do nosso corpo, eles funcionam conjuntamente, tá? Sistema respiratório, cardiovascular, sistema circulatório, o digestório, é um conjunto, né? Então, para esses sistemas funcionarem harmonicamente, a gente vai precisar, né, da ação conjunta de dois sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Né, o sistema nervoso ele vai enviar sinais, estímulos nervosos, sinais nervosos, vai interpretar esses sinais, né? E o sistema endócrino vai se comunicar com os órgãos através de substâncias químicas que a gente chama de hormônio. Né? Então, a ação conjunta do sistema nervoso e do sistema endócrino faz o nosso corpo funcionar harmonicamente. Então, a gente diz, né, que quando o nosso corpo está funcionando harmonicamente, ele está em homeostasia, quer dizer, em harmonia. Todos os sistemas estão ligados, conectados, né, de modo que tudo funcione corretamente, tudo funcione harmonicamente, tá? Então, esses dois sistemas, eles controlam essas funções dos órgãos, né, e eles conversam entre si. O sistema nervoso, né, através de impulsos nervosos, e o sistema endócrino através de substâncias químicas que a gente chama de hormônio, tá? Então, aqui, ó, o sistema endócrino ele vai atuar na produção de hormônios, tá? Então, esses hormônios, eles são as principais substâncias, né, justamente que são produzidas por estruturas que a gente chama de glândulas, tá? Então, essas glândulas que produzem esses hormônios. E esses hormônios, eles vão ter uma função importante, eles alteram a atividade fisiológica de outros tecidos. Né? Então, por exemplo, quando chega um determinado hormônio num determinado conjunto de células, num determinado tecido ou num determinado órgão, aquelas células vão parar de fazer o que elas estão fazendo e vão começar a fazer uma outra coisa, né? Vão começar a mudar a fisiologia delas. Então, esses hormônios eles atuam diretamente na fisiologia de outros tecidos, né? E é uma coisa bem interessante porque dessa forma o nosso corpo consegue, né, conversar um tecido com outro, um órgão com outro e consegue fazer com que todos eles funcionem e trabalhem harmonicamente, tá? Então aqui a gente tem, né, alguns tipos de ação hormonal. Eu tenho as glândulas que a gente chama de exócrinas. Cliquei errado aqui, peraí. As glândulas, né, que a gente chama de glândula exócrina, né? Então o que é uma glândula exócrina? Né? São glândulas que vão secretar as substâncias que ela produz, né, para dentro de ductos. E esses ductos vão transportar essa substância para dentro de alguma cavidade do corpo. Tá? Eu vou mostrar isso depois como exemplo. Então, a gente tem um exemplo aqui que é bem comum, que é o da glândula sudorípara. Então, né, essas glândulas exócrinas, né, um dos exemplos é a glândula sudorípara, ela vai produzir suor, esse suor vai ser transportado por ductos, né, e esses ductos vão levar essa secreção, né, para dentro da glândula e depois essa glândula acaba secretando, né, expulsando essa substância para fora do corpo, né, através dos nossos poros. Tem também as glândulas sebáceas, né, as mucosas digestivas. Então, nós temos vários exemplos de glândulas exócrinas. Então, a exócrina ela vai secretar os produtos para dentro de ductos, né? E esses ductos que vão transportar a secreção para alguma cavidade ou alguma parte do corpo, tá? As glândulas endócrinas, que são essas que a gente vai estudar, tá? Essas glândulas, elas não possuem ductos. Então, onde é que vai ser secretado essas substâncias que são produzidas por elas? Diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, todo produto de uma glândula endócrina, ele é secretado ou na corrente sanguínea ou dentro dos vasos linfáticos, tá? Então, essa é a diferença principal. Glândula exócrina vai secretar, né, as substâncias que elas produzem
que não são hormônios, tá? Para dentro de ductos, e esses ductos vão transportar essa substância para algum lugar. As glândulas endócrinas, elas não possuem ductos, né? Então, a secreção, elas são drenadas para dentro do sistema sanguíneo ou para dentro do sistema linfático. Aí a gente tem um exemplo da hipófise, da tireoide, né, das suprarrenais ou adrenais. Adrenais já é um nome mais moderno para suprarrenais, mas é a mesma glândula, tá? Então, basicamente são essas diferenças. Na parte, né, quando a gente estuda o hormônio, a gente vai estudar especificamente as glândulas endócrinas, que são aquelas que nos interessam, né, que são as que produzem os hormônios, tá? Aqui nós temos dois exemplos, né? Então, uma glândula exócrina, que a gente tem um exemplo de uma glândula sudorípara. Então, observe, a gente tem as células glandulares aqui do tecido epitelial, né? Então, elas vão começar a produzir aqui, né, os produtos, né, da secreção. Pode ser o sebo, né, produzido pelas glândulas sebáceas, ou pode ser o suor. Então, esses produtos, eles começam a sair de dentro da célula e vão migrando para dentro desse ducto aqui que é formado. E esse ducto acaba conduzindo esse líquido para a parte externa, né, para o tecido epitelial, para a pele, né? Então, aqui, ó, tem um ducto que conduz esse líquido. Então, ele não vai entrar em contato com corrente sanguínea, tá? Então, ele está sendo secretado para a parte externa. As glândulas endócrinas, aqui a gente tem o exemplo da endócrina. É um conjunto de tecido, tá vendo? São células semelhantes. Essas células produzem o hormônio, e esse hormônio ele é lançado dentro dos vasos sanguíneos. Então, através da corrente sanguínea, esse hormônio consegue circular rapidamente por todo o corpo, né? Então, o hormônio, no caso das glândulas endócrinas, ele é produzido por tecidos especiais, né, pelas glândulas, e é jogado dentro da corrente sanguínea ou dentro dos vasos linfáticos. Então, o hormônio está sempre circulando, ou na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, tá? Essa é a diferença entre esses dois tipos de glândulas que a gente viu aqui. Então, aqui eu coloquei as principais glândulas do corpo, né, gente? A hipófise, também chamada de glândula pituitária, o hipotálamo, tireoide, pineal, paratireoide, as suprarrenais, tá? As suprarrenais também podem ser chamadas de adrenais, tá? Ou adrenais. Então, suprarrenais ou adrenais. O pâncreas também produz, né, hormônios, os ovários, os testículos. Então, aqui a gente tem, né, as principais glândulas do corpo, tá? A única detalhe que a gente tem que prestar atenção é que essas glândulas que a gente está vendo aqui, ó, todas elas são comuns tanto no homem quanto na mulher, no sexo masculino e feminino. Quando chega nos ovários e no testículo, tem uma diferença, né? Mulher tem ovário, homem tem testículo, tá? Mas as demais são a mesma glândula, a mesma coisa, tudo localizado no mesmo lugar, em ambos os sexos. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando a localização dessas principais glândulas. A hipófise, né? As paratireoides, que são localizados aqui na própria tireoide, né? As suprarrenais ou adrenais, que ficam localizadas sobre os rins, né, o pâncreas, tá? Os ovários na mulher e os testículos aqui no homem, tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que é um hormônio, né? Para que ele serve? A gente pode dizer que o hormônio, ele nada mais é do que um mensageiro químico, né? Então ele vai levar uma mensagem, né, para um determinado órgão ou para um determinado tecido. Ele vai transportar uma mensagem, né? Essa célula do tecido a gente chama de célula-alvo. Então, essas células-alvo, elas têm receptores que reconhecem aquela mensagem, né? Então, como é que funciona isso? Vou dar um exemplo aqui, usando esse desenho aqui, né? Então, assim, ó, a célula, né, da glândula, ela começa a secretar o hormônio, né? O hormônio está representado aqui nesse esqueminha por essas bolinhas azuis. Então, a glândula começa a secretar os hormônios e esses hormônios são jogados na célula sanguínea, né? Então, esse hormônio ele vai circular o corpo todo dentro dos vasos sanguíneos. Então, ele vai passar por vários tipos de tecidos, por vários tipos de células, e essas células vão continuar na mesma, não vão reconhecer, não sabem nem o que está circulando ali. Mas vai chegar um momento
né, que esse sangue ele vai chegar nas células que a gente chama de células-alvo, aquela célula que reconhece essa substância, né, esse hormônio que está sendo produzido e se liga com esse hormônio. Quando essa célula-alvo ela se liga com esse hormônio, essa aqui é a mensagem para essa célula começar a desenvolver alguma função que habitualmente ela não faria. Eu vou dar um exemplo prático disso, bem simples, tá? Por exemplo, imagine que você está parado, né, meia-noite num ponto de ônibus, sozinho. De repente você começa a ver que vem vindo na tua direção, né, uma moto e 2 homens de capacete nessa moto, né? Então a gente já imagina que isso não é uma coisa muito boa, pode ser um assalto, por exemplo. Então imediatamente o que começa a acontecer com o nosso corpo? Isso é imediato. Antes de você pensar em qualquer coisa, a primeira coisa que acontece é o coração começar a bater mais rápido, ele se acelera, tá? Por que ele se acelera? Porque houve uma descarga grande de adrenalina no nosso corpo naquele momento. Então, quando o cérebro interpretou que aquilo pode ser uma situação de perigo, ele jogou a adrenalina no corpo. A adrenalina ela é um hormônio, então a adrenalina ela circula pelo corpo todo e quando ela chega nas células musculares do coração, essas células musculares do coração elas têm receptores e se ligam à adrenalina. A mensagem que a adrenalina carrega é o seguinte: olha, o corpo vai precisar de mais sangue, ele tem que ficar em estado de alerta, ou para se defender ou para fugir. Então a adrenalina ela ativa os nossos sentidos, a gente fica mais ágil, a gente corre mais rápido, a gente ganha uma força, uma quantidade de força maior. Isso tudo desencadeado por uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. E como consequência, nossas células do tecido muscular vão começar a consumir mais oxigênio. Para consumir mais oxigênio, eu preciso ter um fluxo de sangue maior. Para ter um fluxo de sangue maior nas células musculares, o coração precisa bater mais rápido, né? Então você começa a perceber que quando você olha para aquela cena e o cérebro interpreta aquilo como uma situação de perigo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o cérebro joga, né, manda descarregar uma quantidade grande de adrenalina no sangue, essa adrenalina vai para o coração, as células do coração entendem que o coração tem que começar a bater mais rápido, porque os nossos músculos vão precisar de mais sangue, de mais oxigênio, ou para a gente reagir, né, ou para a gente fugir. Tá? Então é um preparo que o corpo está fazendo naquele momento. Isso tudo, né, acontece praticamente instantâneo, né? É muito rápido que isso acontece. Então a gente percebe, né, que essa descarga hormonal, que é um exemplo que eu dei, então como é que funciona? O que aconteceria? A célula, né, do tecido glandular produziu o hormônio foi lançado na corrente sanguínea, ele vai passar por várias outras células que não vão entender essa mensagem, mas quando chegar numa célula que entende que mensagem é essa célula vai começar a trabalhar de forma diferente, ela muda a fisiologia dela. A fisiologia é o trabalho que a célula faz, a função que ela executa. Quando ela se liga a um hormônio específico, ela muda a fisiologia dela, ela passa a trabalhar diferente, tá? Então, basicamente, a função do hormônio no nosso corpo é essa, tá? A gente tem uma glândula que a gente fala bastante, né, que é a hipófise, né? A hipófise ela está localizada no encéfalo e ligada, né, a região do hipotálamo, tá, no cérebro. Essa glândula, gente, é a mais importante do nosso corpo, porque ela libera vários tipos de hormônio que controla as outras glândulas, né? Então a gente pode chamar essa glândula também de glândula mestra, é muito comum, né? Essa glândula é tão importante que ela fica localizada dentro do osso esfenoide, né? Isso vocês aprenderam lá em Anatomia Humana 1. Ela fica localizada dentro do osso esfenoide, numa região desse osso que a gente chama de célula turca ou célula túrcica, né? Então ela fica protegida ali dentro desse osso, né? Do esfenoide, numa região que a gente chama de célula turca, tá? Ela é dividida em duas regiões, na adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise, e a neurohipófise, que é a parte posterior,
né? Cada região vai produzir tipos de hormônios diferentes. Então aqui a gente tem uma demonstração, aqui é um raio-x de crânio, tá? Então aqui, ó, a hipófise, né, é essa região que a gente está vendo aqui, ó. Aliás, a hipófise não, aqui é a célula, né? A hipófise fica aqui dentro da célula túrcica, tá? Então a hipófise vai ficar na parte interna aqui, ó. Então, ela fica alojada aqui, parece um grãozinho de ervilha. E aqui a parte superior é a região do hipotálamo, ela fica ligada ali, ó. Exatamente como a gente está vendo aqui nesse desenho, tá vendo? Então a gente tem a célula túrcica, né, que é a parte óssea do osso esfenoide, e fica a hipófise ali dentro, protegida por essa célula, e ela se liga ao hipotálamo, que é a parte superior de tecido, né, de tecido nervoso mesmo, propriamente dito, tá? Aqui a gente tem, ó, mostrando, né, o desenho esquemático da hipófise. Então, a gente tem a parte da hipófise anterior, tá? E a parte da hipófise posterior, né? Então, nós temos a parte, né, da célula, que é essa parte aqui, ó, essa parte óssea, né, e o osso esfenoide, tá? O hipotálamo localizado aqui na parte superior. O nervo óptico, ele vai partir daqui do hipotálamo e vai se conectar com os globos oculares, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, demonstrando quais são os hormônios principais produzidos, né, pela hipófise. Então a gente tem aqui, ó, né, na hipófise, na parte anterior da hipófise, na adenohipófise, nós temos vários hormônios que são liberados. Exemplo, a prolactina, né? A prolactina, ele é um hormônio que vai estimular a glândula mamária a produzir leite, tá? Então, quando a mulher começa a produzir leite, é porque tem muita prolactina circulando no corpo do feminino, tá? O hormônio gonadotrófico, tá? O hormônio gonadotrófico, ele vai agir nas gônadas, ou nos testículos, ou nos ovários, tá? Então, a gente tem esses hormônios gonadotróficos, ou eles vão atuar na produção, né, de espermatozoides, ou na maturação dos óvulos aqui dentro do ovário, tá? Também é liberado e controlado pela hipófise. Temos o hormônio tireotrófico, que vai atuar na tireoide, para estimular a tireoide a produzir, né, os hormônios dela. Temos os adrenocorticotrófico, né, que são justamente das adrenais aqui, das suprarrenais, tá? Que também são hormônios que vão circular no nosso corpo todo, realizando diversas funções. O hormônio somatotrófico, que vai atuar no sistema de calcificação dos ossos, né? Depois, mais para frente, eu vou explicar com mais detalhe. Então, ele auxilia aqui no processo de calcificação dos ossos. E na parte posterior da hipófise, a gente tem a região chamada de neurohipófise, né? Também produz a ocitocina. A ocitocina, ela vai atuar tanto na glândula mamária quanto no útero, tá? Então, não adianta só produzir prolactina. Se a mulher produz prolactina e não produz ocitocina, o leite materno não consegue ser ejetado de dentro da glândula. A mulher vai ficar com aquele seio cheio de leite, mas o leite não fica preso dentro da glândula, não consegue sair porque está faltando esse hormônio ocitocina. Então a prolactina, ela estimula a glândula mamária a produzir leite, e a ocitocina faz com que a glândula mamária expulse esse leite, né? Os ductos se abram para esse leite sair. E é o mesmo hormônio que vai atuar na contração uterina para o bebê, né? A mulher expulsar o bebê no momento do nascimento. Então a ocitocina também ela atua nas paredes do útero. Temos o hormônio antidiurético, né? Que vai atuar no néfron, que é uma parte do sistema urinário dentro do rim, né? Então ele vai justamente controlar a eliminação de urina, né? E a eliminação de líquidos do corpo. Então, vocês vão ver que a hipófise produz vários tipos de hormônio. Gente, eu não vou cobrar isso aqui na prova, tá? Eu coloquei aqui no material só para vocês darem uma olhada e ter uma ideia da quantidade que é produzido, mas eu não vou cobrar esses nomes na prova, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a hipófise produz o hormônio do crescimento, tá? Hormônio prolactina, que é o que vai estimular a produção de leite. Hormônio estimulante da tireoide, que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios específicos dela. O hormônio luteinizante, que vai atuar na formação do corpo lúteo lá no ovário,
né, quando o óvulo for liberado pelo ovário. Nós temos o hormônio folículo estimulante também, que vai auxiliar no crescimento, né, dos folículos ovarianos. Então, os folículos ovarianos eles são estimulados a começar o processo de maturação na presença do hormônio folículo estimulante. O hormônio adrenocorticotrópico, tá? Esse hormônio ele é produzido pelas adrenais ou suprarrenais, né? Tem várias funções também importantes. Hormônio melanócito estimulante, né, que vai atuar justamente controlando a pigmentação da pele. Hormônio ocitocina, tá? O ocitocina é justamente aquele hormônio que vai expulsar o leite de dentro da glândula mamária. E o hormônio antidiurético, que vai atuar lá nos rins, no néfron, justamente para controlar, né, a eliminação de água, tá? Então aqui a gente tem, né, o hormônio do crescimento. Qual que é a função dele? Ele vai promover o alongamento dos ossos, então os ossos vão ficar mais longos, então ele estimula esse crescimento ósseo no sentido do comprimento dos ossos. Ele estimula a síntese de proteínas, né, o desenvolvimento de massa muscular. Então muita gente da academia toma esse hormônio GH para aumentar a quantidade de massa muscular. Tá? Ele aumenta a utilização de gordura, significa que o corpo queima mais gordura quando se tem esse hormônio disponível na corrente sanguínea. Inibe a captação de glicose plasmática pelas células, aumentando a concentração de glicose no sangue, né? Então ele vai inibir a produção de insulina e pode predispor a pessoa ao diabetes, se ela exagerar na quantidade, porque tem gente que toma isso de modo artificial, né? Vai lá, fica tomando um comprimidinho de hormônio. Isso pode desencadear um desequilíbrio no corpo e a pessoa acabar desenvolvendo um diabetes. Nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? No caso da mulher, ele vai estimular a maturação dos folículos ovarianos, e no homem ele estimula a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. A gente vai ver isso depois, mais pra frente, nas próximas aulas. Aqui a gente tem um exemplo de como é que age o hormônio luteinizante, né? Ele vai estimular a formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é o corpo amarelo, também pode ser chamado de corpo amarelo. A mulher, ela tem nos ovários vários folículos, né? Esses folículos, eles são estruturas que vão dar origem um dia a um óvulo maduro. Então, a mulher, quando nasce, ela já nasce com a quantidade de folículo que ela vai ter durante a vida inteira, e todo mês um folículo desse vai começar o processo de maturação, tá? Então esse folículo ovariano, ele, quando estimulado pelos hormônios, ele vai começar a crescer, né? Ele vai ficando maior, 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 até que o óvulo atinge seu tamanho de amadurecimento total, e aí ele vai ser expulso para dentro da tuba uterina. Quando ele é expulso, o tecido que sobrou aqui em volta dele, ó, né, ele vai se transformar no corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele mantém os níveis de hormônio da mulher mais altos até, né, por volta de alguns dias depois da menstruação, justamente para dar tempo, né, se a mulher tiver tido uma relação sexual e tiver fecundado o óvulo, para dar tempo desse óvulo se implantar na parede do útero. Tá? Então esse corpo lúteo ele fica alguns dias produzindo hormônio, justamente esperando que a mulher engravide, né? E ele vai fazendo essa produção que é necessária para fixação do bebê na parede do útero, tá? Aqui a gente tem um exemplo da prolactina, né? Então a prolactina ela vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias, né? Então, o movimento de sucção do bebê, de sugar o mamilo, ele também estimula a liberação desses hormônios na corrente sanguínea, tá? Então, depois que o bebê começa a sugar, né, a produção de prolactina, ela aumenta. Por quê? Porque ela vai ser, né, estimulada pela sucção do bebê. Então, a ocitocina ela vai ser liberada pela hipófise na corrente sanguínea, né, vai agir nas glândulas mamárias produzindo leite, né, e vai retornar o impulso nervoso, né, justamente da sucção,
falando que precisa produzir mais leite porque, né, tá tendo o movimento de sucção, tá? Então o movimento de sucção ele é muito importante para estimular a produção de leite e de prolactina. Temos a ocitocina, né? A função dela é justamente promover a contração uterina, né, durante o parto e a ejeção do leite da glândula mamária. Então o leite ele é produzido, estimulado pela prolactina, mas se não existir a ocitocina, ele vai ficar preso dentro do seio, ele não vai conseguir ser eliminado. Então é a ocitocina que age nessa região, né, fazendo com que o leite seja ejetado durante o processo de amamentação. Temos o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, né, ele é sempre liberado quando a água que está no sangue ela fica muito baixa, né? Antidiurético, ele vai impedir a diurese. O que é a diurese? É a eliminação de líquido pelo rim. Então, quando você toma pouco líquido, o rim vai começar a economizar água. Esse hormônio ele é liberado na corrente sanguínea e vai mandar a mensagem para o rim assim, ó, para de tirar líquido do sangue, né? Porque se o sangue ficar muito viscoso, ele não consegue circular corretamente. Então, né, quando o organismo detecta que existe pouca água presente na corrente sanguínea, esse hormônio antidiurético é liberado, e aí quando ele é liberado, o rim começa a diminuir a retirada de líquido da corrente sanguínea. A glândula tireoide, né? A glândula tireoide, ela é a glândula que está localizada aqui na parte anterior do pescoço, né? Fica na frente da laringe e parece uma letra H, tá vendo? Tem o formato mais ou menos de uma letra H, né? Essa glândula é a maior glândula endócrina do corpo, tá? A tireoide. Então, essa glândula ela é importante porque ela vai produzir vários outros hormônios que são muito importantes, né, para o funcionamento do corpo, para manter o corpo funcionando harmonicamente. Então, aqui a gente tem os principais hormônios que são produzidos pela tireoide. O T4, que é a tiroxina, o T3, que é triodotironina, tá? Também chamado de T3, que é mais fácil, e o CT, que é a calcitonina, tá? Então a gente geralmente chama de T4 e T3, para não falar esses palavrões aqui. Esses hormônios eles vão atuar justamente no uso da taxa de metabolismo do oxigênio, né? No metabolismo celular, no crescimento e no desenvolvimento das células do corpo também. E a calcitonina ela vai ter uma função importante porque ela controla o nível de cálcio no sangue, tá? Então é assim, ó, quando tem muito cálcio disponível na corrente sanguínea, né, a calcitonina vai fazer com que esse cálcio seja transportado para os ossos. Quando falta cálcio na corrente sanguínea, a calcitonina vai começar a estimular a liberação desse cálcio na corrente sanguínea. E daí, da onde é que vai vir esse cálcio? Dos ossos. Então ela vai lá, tira cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea, tá? Aqui ó, a gente coloquei dois exemplos, né, de pessoas que têm problemas de tireoide. Então nós temos duas condições, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Qual que é a diferença desses dois, né? O hipertireoidismo, hiper quer dizer muito, está sendo produzido excesso de hormônio pela tireoide. O hipotireoidismo, hipo quer dizer pouco, então houve uma diminuição na produção do hormônio da tireoide, tá? E aí, tanto um caso quanto o outro precisa ser acompanhado por um endocrinologista para fazer o tratamento adequado, porque tanto, né, o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo tem sintomas desagradáveis, né? E que é importante o paciente estar fazendo o controle e verificar, né, e corrigir isso com medicamento. Então, no caso do hipertireoidismo, né, a temperatura do corpo fica sempre alta, mais elevada. O paciente perde peso muito rápido, extremamente irritado, a pressão sobe, pressão sanguínea, e ele tende a ficar com a exoftalmia, que são esses olhos esbugalhados, arregalados aqui, tipo dessa foto, tá? O bócio, ele é uma carência, era uma doença
bem antiga, bem comum antigamente, mas depois, né, ela acabou praticamente extinta porque se acrescentou iodo no sal de cozinha, né? E essa glândula, quando ela não tem iodo na quantidade correta, ela começa a aumentar de tamanho, tá? Então ela aumenta de tamanho e forma o bócio, que é essa condição patológica aqui. No caso do hipotireoidismo, vai ter uma diminuição do metabolismo da pessoa. Então a pessoa vai ficar com uma temperatura do corpo mais baixa, tende a ficar com a pele ressecada, tende a ganhar peso, né, e tende a ter pressão baixa, tá? Então, quer dizer, o metabolismo da pessoa, ele meio que dá uma desacelerada, ele vai ficando mais lento. Ao contrário do hipertireoidismo, no hipertireoidismo o metabolismo da pessoa fica mais acelerado, né? A pessoa fica mais ativa, mas isso não é bom, porque isso vai acabar influenciando em outras coisas que podem fazer mal para a pessoa, tá? Aqui a gente tem o exemplo da tireoide, né? Então, a tireoide, ela tem, na parte posterior dela, ela tem 4 glândulas que a gente chama de paratireoide. Então, aqui, tudo isso que está em vermelho é a tireoide, essas 4 bolinhas aqui é a paratireoide. Já tem esse nome justamente porque essas glândulas estão presas ali na tireoide, tá? Então, são 2 de cada lado, uma na parte superior e uma na parte inferior. Então, são 4 no total, tá? E para que serve essa glândula paratireoide? Ela tem uma função muito importante. Ela produz um hormônio chamado de paratormônio, tá? Esse hormônio chamado de paratormônio, ele tem funções importantíssimas. Ele ativa a vitamina D no corpo, tá? Ele promove a liberação do cálcio dos ossos e ele aumenta a absorção de cálcio e de fósforo pelo trato gastrointestinal e pelos túbulos renais. Como é que funciona isso? Então aqui, o cálcio, ele está disponível, né? Então, quando você tem muito cálcio no sangue, o que vai acontecer? Né? É liberado esse hormônio aqui, ó, a calcitonina, né? A calcitonina é liberada na corrente sanguínea e começa a pegar o cálcio do sangue e colocar nos ossos. Então, pega o cálcio do sangue e põe nos ossos, tá? Quando há uma diminuição na quantidade de cálcio na corrente sanguínea, né? As paratireoides produzem um hormônio chamado de paratormônio. Esse hormônio faz justamente o contrário. Ele tira cálcio dos ossos e põe na corrente sanguínea. Tá? Tira dos ossos, põe na corrente sanguínea. Tá? Então, justamente quem faz o controle dos níveis de cálcio no sangue é a glândula paratireoide, com esses 2 hormônios, com a calcitonina e com o paratormônio. Aqui a gente tem um exemplo, né, da tireoide e da paratireoide, né, elas trabalhando junto da forma que eu tinha explicado. Então aqui, ó, a calcitonina, né, ela vai estimular a deposição de cálcio nos ossos, tá? Depositou o cálcio nos ossos, né, o osso vai ficando cada vez mais resistente, né? E aí quando a glândula detecta que tem muito pouco cálcio circulando na corrente sanguínea, ela vai fazer o contrário, ela vai secretar o paratormônio e o paratormônio faz exatamente o contrário, ele pega o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea, tá? Para justamente deixar equilibrada a corrente sanguínea, tá? Aqui a gente tem o pâncreas, né? Basicamente o pâncreas tem 2 tipos de glândula. Ele tem a glândula exócrina e a glândula endócrina, tá? A glândula exócrina, ela produz suco pancreático. Esse suco pancreático é aquele que vai ajudar na digestão dos alimentos. Lembra que nós vimos, né, lá nas aulas anteriores? Né? Então a glândula exócrina, ela vai trabalhar, né, justamente na produção de suco pancreático que vai ser liberado dentro do duodeno e vai ajudar na digestão. Mas ela também tem uma função endócrina, que é, no caso, uma função de produzir insulina. Insulina também é um hormônio, né, que é liberado direto na corrente sanguínea. Então o pâncreas, ele é uma glândula que tem os 2 tipos de glândula, tanto as exócrinas quanto as endócrinas, tá? A função exócrina do pâncreas é produzir o suco pancreático, que foi o que eu falei, né, que vai ser liberado fora da corrente sanguínea, né, vai ser liberado dentro do duodeno.
O pâncreas vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. Eles têm efeitos antagônicos. A gente vai ver daqui a pouco que efeitos são esses. Eles são, né, é como se fosse esses hormônios, eles se controlam, né, um controla o outro. A gente vai entender por que aqui no próximo slide, quer ver? Daqui a pouco, ó. As células alfa, o pâncreas ele tem vários tipos de células. Ele tem as células alfa, células beta, células delta, né? São vários tipos diferentes de células. Cada célula, conjunto de células desse tem uma determinada função, produz um determinado tipo de substância. Então aqui, ó, a insulina ela vai diminuir o nível de açúcar no sangue e o glucagon ele aumenta o nível de açúcar no sangue. Então depende de como é que está seu corpo. Se o seu corpo tiver com pouco insulina no sangue, o que vai ser liberado? Né? Vai ser liberado o glucagon. Se o seu corpo tiver com muita insulina no sangue, o que vai ser liberado? Vai ser liberado a insulina, tá? Então a insulina que faz esse controle do nível de açúcar no sangue. Então se tem muito açúcar no sangue, a insulina vai lá e recolhe esse excesso de açúcar. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando justamente esse metabolismo da glicose. Então olha aqui, ó. Quando você come qualquer refeição, né, o seu nível de açúcar ele sobe no sangue, né, ele vai ficar alto. Quando isso acontece, o pâncreas vai começar a produzir insulina, tá? Então o pâncreas começa a produzir insulina e joga essa insulina na corrente sanguínea. Essa insulina, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode seguir dois caminhos. Ou ela pode, né, ser armazenada no fígado na forma de glicogênio, tá? Ou ela vai estimular a retirada da glicose do sangue. Então ela vai lá, começa a pegar a glicose e jogar para dentro da célula, tá? Então basicamente são duas as funções da insulina, né? Ela vai ser liberada pelo pâncreas, né? E ela vai atuar aqui, ó, estimulando a retirada da glicose no sangue ou armazenando, né, esse excesso de glicose no fígado na forma de glicogênio, tá? Quando a taxa de açúcar diminui no sangue, o açúcar está muito baixo, o que acontece? Acontece o caminho contrário, né? Tem pouco açúcar, aí se tem pouco açúcar e você não comeu nada, tem pouca glicose no sangue, o que vai acontecer? O pâncreas vai liberar esse hormônio chamado de glucagon. Esse hormônio glucagon vai lá no fígado e vai quebrar o glicogênio e transformar esse glicogênio em glicose e soltar na corrente sanguínea, tá? Para que os níveis fiquem normais, porque tem uma quantidade certa de insulina para circular na corrente sanguínea. Se ultrapassar muito, né? Aliás, uma quantidade certa de insulina não, gente, de glicose, uma quantidade certa de glicose para circular na corrente sanguínea. Se essa quantidade de glicose, de açúcar, ultrapassar muito os limites, né, o pâncreas vai produzir insulina e vai jogar na corrente sanguínea, né, justamente para essa insulina pegar essa glicose ou jogar nos tecidos, nas células, ou transformar essa glicose em glicogênio, tá? E aí, quando o nível de açúcar baixa muito e você não se alimenta, você não come nada, acontece o contrário. O pâncreas libera glucagon, o glucagon vai lá no fígado, pega o glicogênio e transforma de novo em glicose e libera na corrente sanguínea para que os níveis fiquem dentro da normalidade, tá? Então funciona mais ou menos assim. Aqui a gente tem, né, as suprarrenais. Então as suprarrenais elas são formadas, né, elas são localizadas, aliás, em cima dos rins, tá vendo? Parece um chapéuzinho. Também pode ser chamado de glândula adrenal. Glândula adrenal é um nome mais moderno, tá? Essa glândula ela tem duas regiões. Ela tem a região que a gente chama de córtex, tá? E a região que a gente chama de medula, que é a parte interna, tá? Então, na região do córtex, né, o que as suprarrenais vão produzir? Elas vão produzir, né, esses hormônios, aldosterona, cortisol, né, hormônio gonadocorticoide,
né, que são as testosterona, estrogênio, progesterona. Então, esses hormônios são alguns exemplos que essa glândula produz. Gente, eu não vou cobrar esses nomes todos não, tá? Vai ser depois eu vou passar um estudo dirigido para vocês só com aquilo que é mais importante. Né? Então, aqui, qual que é a função do cortisol, por exemplo? Tá? São só exemplos. Ele vai estimular, né, a utilização de gordura e proteína como fonte de energia. Ele aumenta a taxa de glicose na corrente sanguínea e atua no processo de inflamações, né? Ele é utilizado inclusive como medicação. Tem vários remédios à base de corticoide porque ele atua no processo inflamatório. Temos um outro hormônio chamado de aldosterona, que ele vai ajudar, né, a manter constante a quantidade de sódio e potássio no organismo. Então, quando está em algum desequilíbrio no sódio e no potássio no organismo, né, o corpo vai liberar aldosterona. A gente tem aqui na parte medular das suprarrenais, né, tem mais alguns hormônios. Tem a epinefrina, né, e que é um dos hormônios também que vai produzir adrenalina, né, e a norepinefrina, né, que também produz noradrenalina. Também são hormônios, né, que vão atuar na frequência cardíaca, né, na dilatação dos vasos, melhora a atividade do cérebro. O cérebro fica mais ativo, né, aumenta a frequência respiratória e aumenta o metabolismo. Então, né, foi justamente o que eu estava falando. Lembra quando eu falei lá do ponto de ônibus dos caras de moto? Né? Então, justamente, as suprarrenais vai produzir essa adrenalina e jogar na corrente sanguínea. Aqui a gente tem, né, as glândulas do sexo feminino, né, os 2 ovários, que são as glândulas sexuais, né. Então a gente tem aqui, os ovários são 2 glândulas e esses ovários eles produzem hormônios também, tá? Então, eles também trabalham como glândulas, estão localizados cada um de um lado do útero. A gente vai ver depois com mais detalhes quando a gente vai falando de sistema reprodutor, tá, gente? Tem, acho que as 2 últimas aulas é sobre o sistema reprodutor, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, basicamente, qual que é a função dos ovários? Além de maturar o óvulo, ele vai produzir hormônios que são o estrogênio e a progesterona. Né, são os 2 principais hormônios que ele produz, estrogênio e progesterona. O estrogênio, para que ele serve? Ele vai, né, ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas. Que características são essas? Né, o corpo da mulher ela é diferente do homem. Então, o estrogênio, quando começa a ser produzido, né, no corpo feminino, vai começar a desenvolver os seios, né, vai começar a ter aquelas curvas características do quadril feminino. Então, as curvas do corpo da mulher, a ausência de pelos, né, no tórax, na face, tudo isso, né, são características sexuais femininas e elas são estimuladas pelo estrogênio. A progesterona ela vai atuar no processo de implantação do óvulo na parede uterina. Né? Então, ela é produzida em maior quantidade em períodos específicos do mês, quando a mulher, né, ela ovula, ela libera o óvulo. E ela também é produzida em grande quantidade quando a mulher engravida. Tá? Aí tem progesterona também em grande quantidade. Os testículos, né? Os testículos são as glândulas reprodutivas masculinas. Eles são protegidos pela bolsa escrotal. A gente vai ver isso depois melhor na aula de sistema reprodutor, tá? E produz um hormônio denominado de testosterona, que é o hormônio que justamente vai dar as características sexuais secundárias para o homem, né? A barba, o cabelo, o formato do corpo, né? A distribuição da gordura corporal no homem é totalmente diferente do da mulher. E é justamente estimulado pela testosterona. Na mulher, quem desenvolve as características sexuais secundárias, né, é o estrogênio, e no homem é a testosterona, tá? E também ele é responsável né, os testículos também são responsáveis pela produção dos espermatozoides, tá? A gente também vai ver isso na aula de sistema reprodutor. Né? E tem uma outra glândula, gente, o timo. O timo ele é muito maior na criança, né?
a medicina ainda estuda o timo porque ainda não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva qual que é a função do timo. Né? O timo, quando numa criança, ele ocupa praticamente toda a parte anterior do tórax. Né? Ele é uma glândula que fica localizada no mediastino, na frente da aorta, tá? E atrás do manúbrio do externo. A função dele está relacionada com o sistema linfático, tá? E também está relacionada com o crescimento, né? em tamanho mesmo do ser humano. Então, por isso que na criança, né, a medicina acha que é por isso que na criança o timo é mais desenvolvido. No homem, né, no adulto, ele vai diminuindo e ficando bem pequenininho, tá? Na criança ele ocupa a parte anterior inteira do tórax, tá? Bom, gente, basicamente é isso. Essa aula é uma aula bem simples, só para vocês entenderem de forma bem geral. Eu não vou ficar cobrando na prova esses nomes complicados, nada disso, tá? Nessa parte aqui. Então é só para vocês realmente terem um entendimento de como é que essas glândulas funcionam de uma forma bem simples, né? Sem entrar em muito detalhe, porque essa parte do sistema endócrino ela é bem complexa. Mas assim, para a gente não precisa entrar em tantos detalhes, a gente só precisa ter um conhecimento bem generalizado. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só me chamar no WhatsApp, tá? Um beijão para vocês.